Boa tarde, novamente estamos com mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, que estamos estudando a obra Amor Imbatível Amor. Hoje abordaremos a temática dualidade do bem e do mal. Lembrando sempre que o objetivo maior desse estudo é estimular a leitura das obras que fazem parte da série psicológica de Joana de Ângeles, quebrando algumas barreiras de dificuldade de entendimento, de compreensão, ao mesmo tempo nos propondo a estimular a leitura de toda a obra. Assim, nós procuramos separar só alguns parágrafos, algumas referências que nos chamam mais a atenção, para, a partir delas, fazer uma conexão, sobretudo de ordem comportamental, dentro daquilo que é proposta da psicologia espírita, a psicologia de Joana de Ângeles. Então, vamos fazer a abertura do nosso estudo, como de hábito, comentando um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro Cartas de Paulo, Cartas aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Separamos agora esse texto. Muitos crentes preferem apenas dar, e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades dos benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Bondade e conhecimento, pão e luz, são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Vamos assim colocar aqui algumas observações que servirão de ponte para o nosso estudo dessa tarde. Emmanuel aqui nos chama a consideração muito importante da associação entre conhecimento e vivência, entre aproximarmos-nos do entendimento das leis divinas, nos sensibilizando para colocá-las em prática, para que desse modo, como ele aqui coloca, o círculo se complete. E ele faz uma advertência muito importante, sobretudo, claro, para todos nós do movimento espírita, aonde não basta apenas ler, estudar e aprender, assim como também não basta o esforço intensificado da prática sem haver o sustentáculo do subsídio do conhecimento e do estudo, para não levar, como às vezes ocorre, às frustrações e aos desenganos na prática do bem. Então, coordenar essas duas bases para que, de fato, a nossa vivência na área da caridade, ela, ao mesmo tempo, se realize da melhor forma possível, nos preenchendo e nos proporcionando plenitude, felicidade íntima. E para isso é necessário a conjugação constante desses dois pontos fundamentais. E por isso ele diz aqui que há muitos crentes que preferem apenas dar. Outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades dos benfeitores dessa espécie são úteis, mas são incompletas. E finalizando, quando ele nos lembra bondade e conhecimento, pão e luz, como arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade, é para deixar bem claro para nós a importância equilibrada de estudar
e estudar bem para se habilitar à prática do bem e da caridade também de forma elevada e planificadora. Vamos assim adentrarmos aqui no tema dualidade do bem e do mal. A própria palavra dualidade, ela traz no seu entendimento a questão da simultaneidade de duas coisas ou de dois princípios que aparecem como contraditórios. É claro que o conceito espírita, e esse que nós estaremos trabalhando nesse estudo, não vê a existência do mal como uma realidade, assim como também a escuridão por si só não existe, mas apenas como a ausência da luz. Vamos adentrar nos textos que Joana nos traz, e eu também queria lembrar aqui uma importante observação que nos foi trazida pelo Espírito Emmanuel e que se encontra no livro O Consolador a respeito dessa questão. É feita a Emmanuel a seguinte pergunta: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E a resposta que nos vem é: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor, para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. E é justamente dentro desse entendimento que vamos aqui para o primeiro tópico do livro Amor Imbatível Amor, sobre a questão. A dualidade sempre esteve presente no ser humano, desde o momento em que ele começou a pensar, desenvolvendo a capacidade de discernir. Então, na medida em que a criatura humana, desde recuadas datas na sua caminhada evolutiva, habilitou-se ao uso do pensamento, ao uso da capacidade de discernir, de separar, de distinguir as coisas, aonde aquilo que de algum modo lhe causava dor ou transtorno é identificado como sendo mal. Prossigamos. Na sua origem, o ser não possui a consciência do bem nem do mal, vivendo sob a injunção do instinto. É levado a preservar a sobrevivência, a reprodução, atuando por automatismo. Nessa fase inicial, aonde a predominância do instinto e apenas das satisfações básicas de manutenção, de reprodução da espécie, a atuação no psiquismo do homem se dava por automatismos, por reações inconscientes. E prosseguindo, a seleção do que deve em relação do que não deve realizar dá-se mediante a sensação da dor física, depois emocional, mais tarde de caráter moral, ascendendo na escala dos valores éticos. E aqui nós já vamos percebendo os detalhes em relação à questão, na medida em que a criatura humana foi trilhando seus caminhos evolutivos. Então, a relação, a princípio, deu-se mediante a sensação de dor física, algo que lhe incomodava fisicamente como sinônimo de ruim
e de mal. Mais adiante, alcançou as questões emocionais, aonde fatores da convivência humana decorrente de certo nível emotivo frustrador abria campo a uma área de sensibilidade nova na criatura. E mais adiante, a questão de caráter moral, ascendendo na escala dos valores éticos, como atualmente estamos. O mal remanescente dos instintos agressivos predomina enquanto a razão deles não se liberta sob a dominação arbitrária do ego, que elabora interesses hedonistas, pessoais, impondo-se em detrimento das demais pessoas e circunstâncias, como atualmente ocorre ainda na humanidade como um todo. Os remanescentes, as predominâncias no psiquismo do inconsciente do homem, dos seus estados instintivos agressivos, aonde a razão era abdicada, era colocada de lado, estabelece sob o que é colocado como a dominação arbitrária do ego, associada ao egoísmo, que elabora interesses hedonistas da busca do prazer sem limites, impondo-se em detrimento das demais pessoas e circunstâncias. É como infelizmente atualmente ocorre com grande parte da criatura humana. E aqui o tema começa a delinear-se nas questões propriamente da psicologia. Tudo aquilo que promove e eleva o ser, aumentando-lhe a capacidade de viver em harmonia com a vida, prolongá-la, torná-la edificante, é a expressão do bem. Tudo que conspira contra a sua elevação e os valores éticos é o mal. E aqui queremos fazer uma referência ao livro Dois Espíritos, na questão 630, onde é colocado o seguinte: como se pode distinguir o bem e o mal? E os benfeitores espirituais respondem: o bem é tudo aquilo que está conforme à lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Mais adiante, as entidades espirituais vão dizer que a lei de Deus está na consciência do homem, e não exatamente em tábuas ou em livros sagrados. Entendamos bem, íncito em nós, como sementes provenientes da nossa criação divina, as leis de Deus definem o bem como sendo o estado de comportamento e de atitude em harmonia com as leis divinas, cuja base maior é a lei do amor. O mal é de duração efêmera, porque é resultado de uma etapa do progresso evolutivo, enquanto o bem é a fatalidade última, reservada a todos os indivíduos, que se não poderão furtar desse destino. Aqui é importante chamarmos a atenção para o momento presente em que vivemos. Nesse período difícil de transição planetária e de provações coletivas, aonde o mal, identificado como a doença, como a morte, como tudo aquilo causador de transtorno, é preciso, dentro da contextuação espiritual da vida, perceber o que por trás está atuando as leis divinas, resolvendo questões do passado de cada um de nós e, ao mesmo tempo, abrindo possibilidades de renovações
positivas futuras. A questão toda é que ao enfrentar doenças e dificuldades, afastado das leis divinas, a criatura humana se atropela e atropela os outros. Estabelece muitas vezes, através de comportamentos desequilibrados, a possibilidade de doenças que poderiam ser evitáveis. E começa a criar aquilo que no Evangelho segundo o Espiritismo é denominado como provações voluntárias, provações que não seriam necessárias passar, mas que é fruto da atitude irresponsável atual e distanciada das leis divinas. Então, a doutrina espírita vem nos dar instrumentos para, mesmo enfrentando dificuldades e provações, possamos manter um nível de harmonia, de equilíbrio íntimo, que nos propicia, inclusive nesse período de pandemia, o fortalecimento, o equilíbrio do nosso sistema imunológico, fazendo com que apenas, de fato, as provações indispensáveis e necessárias tenhamos que passar. Voltando aqui ao texto, o mal é de duração efêmera, porque é resultado de uma etapa do processo evolutivo. Etapa essa proveniente do nosso afastamento das leis divinas. Enquanto o bem é a fatalidade última, reservada a todos os indivíduos. Como precisamos ter consciência disso, de que o bem é a fatalidade última e é reservada a todos os indivíduos, aonde os objetivos delineados pelas leis superiores, pelas leis espirituais da vida, irão invariavelmente acontecer. E esses objetivos são direcionados no sentido de que a perfeição, a felicidade, a paz, a harmonia plena serão logradas, serão alcançadas por todos. Encarcerado no egoísmo e acostumado às buscas externas, recorre aos expedientes do prazer pessoal, em vãs tentativas de desfrutar as benesses que dele decorrem, tombando na exaustão dos sentidos. Eis aí o grande problema que a humanidade materialista nos dias atuais enfrenta. Encarcerado no egoísmo, o afastamento proposital das leis divinas, o adiamento do trabalho de autoiluminação, de despertamento espiritual, é o resultado de um encarceramento, de uma prisão infeliz, exercida pelo próprio egoísmo no homem, e que depois ainda recorre aos expedientes do prazer pessoal, muitas vezes se chocando com os alertas e as advertências da própria consciência, em vãs tentativas de desfrutar as benesses, que seriam os favores, os privilégios, que dele decorrem tombando na exaustão dos sentidos. A busca desequilibrada de usufruir prazeres e satisfações que se chocam com as leis divinas presentes em si mesmo, leva o homem, entre outros aspectos, à exaustão dos sentidos e nunca à plenitude da satisfação pessoal. Por isso, não realizar o bem é fazer-se a si mesmo um grande mal. Dificultar-se a ascensão é forma de comprazer-se na vulgaridade, na desdita, assumindo um comportamento masoquista
no qual se sente valorizado. Vamos analisar aqui mais detidamente o conteúdo desse parágrafo. Não, por isso, não realizar o bem é fazer a si mesmo um grande mal. Atingido o patamar de certa maturidade emocional e espiritual, como atualmente se verifica com a grande maioria de nós, sobretudo aqueles que são chamados ao conhecimento e à divulgação da doutrina espírita. Para esses, não realizar o bem é fazer a si mesmo um grande mal. Há uma questão no livro Dos Espíritos que também é muito importante a respeito disso, que é a questão de número 642, que diz o seguinte: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? E os benfeitores respondem: não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Então, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças. É isso que é proposto para todos nós espíritas, sobretudo. E o texto aqui ainda diz: dificultar-se a ascensão é forma de comprazer-se na vulgaridade. Adiar o trabalho de reforma íntima, de melhoramento pessoal, de busca da conquista de virtudes, é comprazer-se na vulgaridade e na desdita, como sinônimo de infelicidade e de sofrimento, assumindo um comportamento masoquista. E aqui é preciso um cuidado especial, porque nós trazemos íncito no nosso psiquismo um campo vasto de experiências na área da infelicidade e da frustração, e que muitas vezes estabeleceu condicionamentos para a autoflagelação, para o masoquismo, para achar que não merece estar bem, que não merece estar feliz, estar em paz. Isso nós trazemos do passado, distanciado das leis divinas. E agora, em que temos esse encontro, esse presente, essa dádiva de Deus, desse encontro com a doutrina espírita, que abre ao máximo o nosso entendimento e o nosso psiquismo para a realidade transcendental da vida, se não estivermos atentos, podemos ser vítimas de autossabotamento, de masoquismo, de não perceber as oportunidades e as possibilidades da prática do bem que nós temos agora, e com isso estragarmos um vasto campo de possibilidades, cultivando ou dando campo ainda em nós para atitudes e comportamentos autoflagelativos. O conhecimento do Espiritismo proporciona-lhe uma conduta responsável, esclarecendo a que cada qual é responsável pelos atos que executa, sendo semeadora e colhedora de resultados. Aqui outra vez Joana nos propõe a reflexão de que, de todas as doutrinas cristãs que existem, ou até mesmo não cristãs, o Espiritismo é aquela que mais nos chama à responsabilidade pessoal sobre o que nós pensamos, sentimos ou fazemos, tirando qualquer possibilidade de atribuirmos culpa ou responsabilidade às pessoas, às circunstâncias,
às situações, aos desencarnados, aos obsessores. Então, o conhecimento do Espiritismo nos proporciona uma conduta responsável, esclarecendo que cada qual é responsável pelos atos que executa, sendo semeadora e colhedora dos resultados. E isso é imprescindível para deixarmos, de uma vez por todas, de sermos vítimas de nós mesmos, dos autossabotamentos, das atitudes masoquistas. Mesmo quando temos diante de nós o manancial, a riqueza do conhecimento, da realidade espiritual da vida, ficarmos alimentando atitudes pessimistas, infelizes, rebaixadoras das possibilidades que trazemos. O Espiritismo abre um elenco de novas informações que a capacitam para a luta em prol da saúde, explicando-lhe que existe um intercâmbio mental e espiritual entre as criaturas dos dois planos do mundo. Então, dentre essas informações, que são verdadeiros instrumentos para o melhor aproveitamento possível da nossa encarnação, o entendimento sobre a mediunidade, sobre o intercâmbio psíquico constante, mental e espiritual, entre nós que estamos encarnados e os espíritos desencarnados. Então, estar consciente dessa realidade é para servir de estímulo para buscarmos ao máximo a sintonia com os espíritos do bem, através do estudo, da reflexão, da meditação, da sensibilidade mostrada a nós nas obras espíritas, principalmente nas obras subsidiárias, como as de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, dentre tantos outros, e que abre para nós ao máximo as possibilidades de despertamento de consciência, para deixarmos de ser vítimas de nós mesmos, ou aparentemente de outros. Porque, na verdade, quando através de processos obsessivos, de influenciações espirituais nocivas, nós nos permitirmos desequilibrar, o principal responsável ainda continua sendo nós mesmos. A conquista paulatina do bem produz equilíbrio e segurança, eliminando as armadilhas do ego, que mais tem interesse em promover-se do que em ser substituído pelo valor novo, inabitual no seu comportamento. Então, a conquista passo a passo, paulatina do bem, produz equilíbrio e segurança. Que maravilha! Porque aí nós sabemos o roteiro para estarmos ao máximo preservando o nosso equilíbrio, nossa paz interior, seja qual for o tipo de provação que se esteja passando, individual ou coletivas. E depois o texto diz, eliminando as armadilhas do ego. Que as armadilhas do ego, como aqui já foi comentado, estão sediadas no egoísmo desequilibrado, no afastamento das leis divinas, e que agora nos propomos ao máximo realinharmos-nos, reharmonizarmos-nos com essas leis, com as armadilhas do ego que mais tem interesse em promover-se do que ser substituído pelo valor novo, inabitual no seu comportamento. Então, as estruturas do ego, do personalismo, lutam para que não nos abramos ao campo de renovação mental e emocional que a revelação espírita nos possibilita. Mas aí, sabedores disso, nós deveremos
redobrar energias e vontade para todo esse trabalho de transformação interior. E agora, sabendo mais do que nunca de que existência real perante as leis divinas é o bem e não o mal, que nada mais foi do que as experiências afastadas das leis divinas a que nos submetemos e que agora nos é possibilitado o retorno à harmonia com essas leis. E aqui o último slide do estudo dessa tarde. A simples mudança de atitude mental do indivíduo enseja-lhe o encontro com o bem, que irá desenvolver-lhe os sentimentos profundos da sua semelhança com Deus. Então, a partir desse nosso esforço de mudança de atitude mental, direcionando-a aos valores sublimes do Espírito, que nos é ricamente apresentados pela doutrina espírita, possibilita-nos o encontro com o bem, que irá desenvolver os sentimentos profundos da nossa semelhança com Deus. O que é mais importante aqui, finalizando essas observações desse item sobre a dualidade do bem e do mal, é de que, através do uso da razão, do bom senso, da análise da vida espiritual, como nos é proposto pela doutrina espírita, nós recebemos de forma ampla as possibilidades de, ao nos identificarmos com o bem, com o amor, com as leis divinas, estarmos seguros, estabilizados em alicerces inamovíveis que nos são propiciados pelo conhecimento da realidade espiritual da vida, pelos objetivos da nossa presente encarnação e pelo êxito que está destinado a cada um de nós, cujo maior ou menor tempo depende do nosso esforço de vontade, do nosso trabalho íntimo de nos aproximarmos ao máximo da harmonia com as leis divinas. E lembro a todos que nos acompanharam, posteriormente esse vídeo estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Aqueles que puderem, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde.